Já estamos ao vivo, esse é o Boletim da Noite Especial, onde eu estou com um deputado federal, que é o Márcio Lábrio, e vários deputados estaduais, onde nós queremos fazer algumas perguntas. Nós, que eu falo assim, eu estou aqui fazendo a parte de vocês, né? Quero aqui fazer perguntas, quero entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A última vez que eu fiz isso, 5 pessoas foram para a cadeia. Então, vou continuar perguntando, vale a pena. Então, aqui com os nossos convidados. Em primeiro lugar, quero dar boa noite aqui ao deputado Márcio Lábrio, tudo bom? Como é que Boa você tá? noite, Alan. Boa noite, público do Terça Livre. Saudade, como sempre. Tô bem, estamos confiantes que hoje a gente não será nós não seremos derrubados. Porque hoje nós vamos botar nossas proteções aqui de firewall contra essas invasões aí. Até usamos uma nova plataforma, né, para o Exato. streaming aqui, só para essa live, né? Pagamos a mais aqui só para ter esse tipo de transmissão ao vivo sem nenhum problema. Hoje o ex-juiz vira réu. Então, vamos lá então. E tem mais gente aqui conosco, não apenas o deputado Márcio Labre, tem o Alberto, a Alana, Anderson Moraes e o advogado Dr. Serginho aqui conosco. Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, Alan. Boa noite. Ladies first. Alana, boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, deputado Márcio Labre, deputado Márcio Galberto, doutor Serginho, Anderson Moraes, e dizer da minha satisfação de podermos estarmos aqui reunidos mais uma vez. E eu espero, Alan, de coração, que a nossa live dê prosseguimento, que eles não tentem derrubar, porque dessa vez nós estamos municiados, firmes e fortes, e vamos trazer esclarecimento para a população fluminense, para toda a população, porque de fato é esse o nosso papel. Queremos agradecer aqui as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook e pelo YouTube simultaneamente, né? Então tá ali o Anderson, tá colocando os comentários do pessoal. Quero agradecer as pessoas que estão se tornando novos membros aqui do canal no YouTube. Gente, muito obrigado, sejam bem-vindos, né? Então vamos lá, depois da deputada Alana. Boa noite, Márcio Galberto, tudo bom? Boa noite, Alan, grande amigo, grande jornalista. Seu programa está de parabéns mais uma vez. Nós confiamos plenamente no trabalho que é realizado. Boa noite, deputado federal Márcio Labre. Boa noite, deputado estadual doutor Serginho, deputado estadual Anderson Moraes, deputado estadual Alana Passos. É uma grande satisfação hoje participar do Terça Livre junto com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Anderson Moraes já esteve aqui no estúdio, nunca mais voltou. Não sei porquê. Né? Vou continuar cobrando. Boa noite. Fala, pessoal. Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, meu grande amigo Márcio Labre, doutor Serginho, Márcio Galberto, minha querida amiga Alana Passos. Boa noite. Primeiramente, eu vou responder essa sua pergunta aí. Só não retornei aí no seu programa porque não estive em Brasília ainda. Então tá beleza. A oportunidade que estiver, estarei aí com você, que para mim é um prazer muito grande participar do seu programa, um programa desse que divulga coisa séria, que não tem brincadeira, que aqui não tem puxar para um lado nem para o outro. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Boa noite para o pessoal que está nos assistindo também. Hoje o couro vai comer. Muito bem, pessoal. E por último aqui, o doutor Serginho. Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo. Primeira vez aqui no Terça Livre. Boa noite, Alan. Boa noite, Márcio Labre, Alana, Anderson, Galberto, todo mundo que nos assiste. É um prazer, uma honra estar aqui contigo, Alan, participando do Terça Livre. Realmente um momento que a gente pode expor as coisas com tranquilidade. Um agradecimento aí pela possibilidade de participação. Muito bem, pessoal. Bem, vamos iniciar aqui relembrando o que aconteceu da última vez, né? Da última vez que eu reuni esses deputados, eles fizeram um trabalho de trazer primeiro as respostas às perguntas que nós fizemos aqui. Muitas denúncias foram feitas imediatamente. O Ministério Público do Rio de Janeiro, junto com a Polícia Civil, investigaram e imediatamente, assim, uma questão de menos de uma semana, né? Foi uma semana, as pessoas envolvidas nessas denúncias foram presas, né? Essas foram as matérias que a grande mídia colocou. Grande não, porque ela já não é nem mais grande, né? Nós estamos batendo aí as mídias que estão aqui no YouTube, todas elas, né? CNN, Jovem Pan,
Todos estão perdendo aqui para o Terça Livre. Essa mídia mainstream não teve a cara de pau de mencionar que foram esses deputados que estão aqui. Eu não tô babando ovo, porque eles sabem que se eu precisar de criticar, eu critico. Mas a mídia não teve a cara de pau de mencionar os deputados que estavam fazendo essa denúncia. Nenhuma delas. Nenhuma. Simplesmente noticiaram, né? Fulano de tal foi preso. Hoje de manhã, né? Vocês viram aí a Polícia Civil fazendo o seu trabalho junto com o Ministério Público. Nenhum deles teve a cara de pau de mencionar os deputados, nem sequer a imprensa que fez isso, né? A mídia que fez isso, melhor dizendo. Que foi o Terça Livre, né? Com meios aí, vocês sabem muito bem que são meios simples, né? Nós temos aqui algumas câmeras, o pessoal usando celular, mas aqui não falta com a verdade. Então a imprensa escondeu por tudo, né? Só não deu para esconder aquilo que não tinha como esconder, que é a Polícia Civil batendo na porta e falando, ó, vem cá, você agora vai ter que dar satisfações aqui o que você está fazendo. A última vez que aconteceu, a live foi derrubada, simplesmente derrubada, né? E isso ocorreu de uma maneira patética, né? Então a gente tá aí esperando ver o que o YouTube vai fazer dessa vez, né? E eu espero que não caia, né? Eu espero que não caia de jeito nenhum. Enfim. Deputado Márcio Labre, a FATEC, eu estudei na FATEC, né? Estudei na Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch, em São Cristóvão. Uhum. E a FATEC tem um histórico de auxiliar muitas pessoas que não têm dinheiro a ganhar uma profissão, pessoas pobres. E o que está acontecendo dessa vez, além de todas as denúncias que vocês já trouxeram, o que está acontecendo na FATEC? A FATEC, na verdade, ela foi incorporando, né, várias outras escolas técnicas, né, no estado do Rio, né? Eu me formei no Visconde Mauá, que virou FATEC depois. Eu peguei um dos últimos anos da Escola Técnica Estadual Visconde Mauá, que foi muito tradicional ali em Marechal. Bom, virou FATEC, né? 94, 95 foi o último ano. A gente está destacando a questão da FATEC como seria até uma questão de meio de pauta, mas já que você levantou esse assunto, eu só vou adiantar aqui um detalhe importante. A FATEC hoje está submetida à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, né? No rol de assuntos que a gente vai tratar hoje, entre os escândalos das compras do Covid, uma das questões que vai ser levantada são os contratos que a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia fez, trazendo de volta a Atrio Rio, que era uma empresa que foi extremamente exposta no governo Cabral, com escândalos, né, envolvendo um empresário aí bastante conhecido. E no retorno do governo Witzel, por incrível que pareça, a Atrio voltou com força total, justamente dentro da FATEC, com terceirizações de mão de obra e principalmente, com o maior agravante de todos, né, com dispensa de licitação. Então, o que a gente vai trazer aqui, entre outras coisas, mas falando especialmente da FATEC, é que algumas coisas que nos chamam a atenção e nos saltam os olhos, primeiro são os contratos volumosos, né? 75 milhões de reais de contrato com dispensa de licitação. Quanto? 75 milhões de reais em 2019 e 2020, total já contratado e executado do governo do estado com a FATEC, nesses últimos 2 anos, com terceirização, com dispensa de licitação, e o beneficiário é a Atrio Rio, a empresa que todos conhecem, ligada ao senhor Mário Peixoto. Quando a gente foi fazer um levantamento mais aprofundado dessas contratações, nós tivemos acesso, né, ao Sistema Eletrônico de Informação do Estado, são informações públicas, e a gente começou a levantar algumas coisas muito estranhas. Por exemplo, nós temos 35 funcionários contratados por essa empresa, a Atrio Rio, que presta serviço para o governo do Estado, para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que estão lotadas na vice-presidência administrativa, sendo que fisicamente o espaço da vice-presidência administrativa não cabem 10 pessoas. Então nós temos 35 funcionários contratados que não cabem dentro dessa sala. Então a gente já tem um problema aí que, no requerimento de informações que eu encaminhei, e que os deputados já encaminharam, a gente vai tentar descobrir por que disso. Entre outras curiosidades que nós descobrimos, esse valor volumoso desse contrato, né? Por exemplo, a gente tem na unidade de Quintino 46 funcionários de serviços gerais. Qualquer pessoa que for na FATEC, mesmo antes do Covid, seja aluno, seja visitante, seja funcionário,
se você conversar com qualquer um lá, todo mundo sabe que não tem 15 funcionários de limpeza efetivamente trabalhando. Então a gente tem 46 contratados e na prática, se você for lá agora não porque está no Covid, né? Mas se você fosse em período normal, você não acharia 15 funcionários de limpeza trabalhando. Vigilância patrimonial, a mesma coisa. O máximo que você tem lá é meia dúzia de vigilantes, mas tem 42 contratados. Manutenção, então, é uma coisa que salta aos olhos. 42 profissionais oficiais de manutenção. Você não vai achar no setor uns 4 no máximo. Então você começa a ir somando a quantidade de pessoas que está contratada pela terceirizada Atrio Rio, e quando você vai nas unidades você não encontra essas pessoas. Uma coisa que também chama muito a atenção nesse levantamento que nós fizemos foi a respeito das unidades educacionais. Existe um comparativo que você pode fazer de pessoal contratado com cursos oferecidos. Então, em Marechal Hermes, onde era a Escola Técnica Visconde de Mauá, a gente tem 27 contratados. Porém, a gente lá oferta 2.149 vagas de alunos e 45 cursos, e aí você tem contratados pela Faetec via Atrio Rio 27 pessoas. É um número razoavelmente aceitável. Mas quando você vai na Faetec de Mesquita, você só tem 239 alunos, você tem 7 cursos e 26 funcionários contratados. Ou seja, uma desproporção de 10 vezes de medida de diferença. Você tem 27 funcionários contratados para atender 2.149 alunos na Faetec de Marechal, e você tem também 26 funcionários contratados na Faetec de Mesquita para atender 239 alunos e 7 cursos. Ou seja, uma desproporção absurda. E você certamente não vai encontrar esses 26 funcionários na Faetec de Mesquita. A suspeita que nós, deputados, estamos levantando, e é uma suspeita com bastante evidência, é que no contrato da Atrio Rio, junto à Faetec, nós temos indícios fortíssimos, um conjunto indiciário de funcionários fantasmas. Funcionários fantasmas, ou seja, funcionários que estão contratados com dinheiro público via uma empresa, e essa empresa não entrega a quantidade de funcionários que ela recontratou. E aí a gente pode entrar depois, quando eu passar a palavra para os amigos estaduais para falar da outra pauta, a gente pode tentar entender a razão desses funcionários fantasmas, a quem eles atendem. Essa pergunta a gente vai tentar responder com os requerimentos de informação, mas eu gostaria que os estaduais entrassem para falar um pouquinho do outro tema e depois eu retorno para falar um pouquinho dos contratos da Atrio Rio. Só antes de passar a palavra aqui para os deputados, quando você trata de questão de funcionário fantasma, vai sair uma matéria no Terça Livre, na revista Terça Livre, e aqui embaixo vocês estão vendo ali, quem não assinou ainda a revista Terça Livre, uma matéria sobre o Ângelo Coronel, que está à frente da CPMI das fake news. Teve uma matéria da Folha que a Folha disse assim: a Folha pediu por meio da Lei de Acesso à Informação, acesso aos dados de gabinete do Ângelo Coronel entre 95 e 2014, período em que ele cumpriu 5 mandatos consecutivos como deputado estadual. A Assembleia Legislativa da Bahia, contudo, informou que a documentação foi descartada pelo tempo ou destruída no incêndio que atingiu os arquivos da diretoria financeira da casa. O incêndio ocorreu em julho de 2018, período em que o próprio Ângelo Coronel era presidente da Assembleia Legislativa. A perícia do Corpo de Bombeiros informou que o incidente foi causado por um curto-circuito. Eu espero que isso não vá acontecer no Rio de Janeiro. Eu espero que quando a gente for em busca dessas informações aqui, que o deputado Márcio Lab trouxe aqui pra gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu já tinha visto antes da live. Mas, como ele disse aqui, né? Aqui. Então você tem a de Mesquita. Com a mesma quantidade de vagas, de contratados, para uma desproporção de vagas para alunos oferecidas. 239 vagas e 7 cursos com 26 pessoas. Contratadas. Em Marechal, que está razoável o número, 27 funcionários para atender 27 funcionários para atender 2.149 em 45 cursos. Perfeito. Então, como é que em Marechal Hermes, que você tem ali 27 pessoas contratadas, 45 cursos, para 2.149 vagas, e em Mesquita tem 26, um a menos.
Um a menos, só que para 239 vagas e 7 cursos. Se você fizer uma razão, uma conta de razão disso, você vai achar. Qualquer cálculozinho de 3 aqui já E resolve se o você problema. for em Mesquita, dificilmente você vai achar esses 26 lá trabalhando. Agora tudo é Covid, né? Mas vamos falar em condições normais de temperatura e pressão? Você não acha esse pessoal trabalhando, não. Bem, em primeiro lugar, deixa eu passar a bola aqui então para o deputado Anderson Moraes. Alguém precisa trazer algum tipo de resposta a esse problema. Eu quero entender, né? Tem muito, mas muito buraco aí para ser cavado nesse problema do Rio de Janeiro, que ninguém mais aguenta, né? O que está acontecendo? Tá mudo, Anderson. É o seguinte, agora pessoal. Primeiro aí, te agradecer mais uma vez por você dar visibilidade a esse trabalho dos deputados, né? Os deputados, assim, um trabalho de suma importância, que eu tenho absoluta certeza que nós, com esse trabalho, conseguimos economizar um bom valor dos contribuintes do Estado e tenho certeza que os deputados que hoje estão aqui na live, só o economizado paga o mandato de todos nós e acredito que mais umas 3 reeleições aí para frente. É o cálculo mais ou menos que a gente faz. Foi muito bom você, Alan, você ter frisado aí que as grandes mídias, infelizmente, elas não dão visibilidade ao nosso trabalho, talvez por conta de nós termos escolhido o lado do presidente Bolsonaro e sermos taxados aqui no Rio como deputados bolsonaristas. Isso, para nós, é uma coisa que nos traz um orgulho muito grande. Assim, as barbáries aqui no estado do Rio de Janeiro, elas não param, né? Ontem, inclusive, o secretário de saúde do estado, ele deu uma coletiva ontem, vocês estão me ouvindo bem? Foi. A gente está te ouvindo aí. Está te ouvindo. Legal. Ontem o secretário do Estado, o secretário de Saúde aqui do Estado, ele deu uma coletiva, né, falando a respeito de uma denúncia que nós, deputados bolsonaristas, fizemos com relação à Log Health. O que é a Log Health? É uma empresa, né, que ela foi contratada para buscar nos leitos particulares 120 leitos para o auxílio no tratamento do Covid. E aí ontem o secretário Edmar, ele diz que em momento algum ele fez contato com essa empresa, né? Lembrando bem que essa Log Health ela funciona dentro de um dos hospitais onde os leitos estariam sendo contratados, quer dizer, como é que uma empresa ela vai fiscalizar ela mesma? Essa empresa ela tem no seu quadro societário, ela tem 2 empresas estrangeiras, né? Enfim, quando você vai esmiuçando cada detalhe, assim, é de impressionar todos. E o secretário Edmar, ele fala na entrevista que ele não fez nenhum contato com uma empresa e que não mandou nenhum comunicado, e um repórter, no meio da entrevista, ele faz o questionamento de que existia, sim, 7 dias antes da contratação, uma correspondência da Secretaria de Saúde assinada pelo senhor Edmar. O mesmo alega que ele não fez assinatura no papel, mas ficou provado, né, que esse documento ele foi assinado eletronicamente. E para que isso tenha ocorrido, foi usado a senha particular do secretário. Então, aqui de cara, nós vamos pedir, né, à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que investigue, porque se ele não assinou eletronicamente, né, foi cometido um crime pela pessoa, né, que usou essa senha do secretário para estar ali mandando uma correspondência solicitando o serviço da empresa Log Health. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero dizer é o seguinte, que a covardia com a população, ela não para. Tá? Ela não para. A nossa sorte que o TCE aceitou a nossa denúncia e correu atrás. Onde cada leito nesses hospitais, esses 120 leitos, cada leito seria
contratado por R$ 4.950. Para vocês terem uma ideia, a Assembleia Legislativa ela está fazendo um movimento para poder, nos hospitais particulares, ela tentar contratar os leitos. E está se falando num valor de R$ 3.000 a R$ 3.500. Então, só aí nós estamos falando aí de uma diferença de, se você, R$ 3.000 para 4.950, a gente está falando de mais de 60%. Então, essas atrocidades que vêm ocorrendo no estado do Rio de Janeiro é que a população não aguenta mais. Mas eu quero deixar bem claro para todos que nós, deputados, não vamos deixar de fiscalizar e não vamos deixar de correr atrás com relação a tudo isso que nós estamos falando. Essas denúncias todas estão sendo feitas nos órgãos competentes. Quando o dinheiro é pago do Caixa 225, que é o Caixa do SUS, onde se trata de verba federal, as denúncias também são estendidas aos órgãos federais, né? Então, assim, quero dizer para você, população, que vocês não estão sozinhos. Nós estamos, sim, trabalhando e não tem um dia que eu não vejo um deputado desse aqui na rua correndo atrás do direito da população. Eu acho também o seguinte, que está na hora do governador do estado ele tomar uma providência com relação a essa secretaria, porque agora mesmo foi anunciada uma força-tarefa que será de fiscalização dos contratos pelos mesmos funcionários que fizeram os contratos onde foram denunciados. Claro que tem 2 funcionários presos, não estamos falando desses, estamos falando dos demais que lá se encontram. Para mim, e o que está acontecendo é você botar os lobos para tomar conta do galinheiro. Como é que é isso? Nós temos um secretário de saúde hoje no estado que eu acho que fez o curso com Lula, porque ele não sabe de nada, ele não viu nada, entendeu? Então, assim, eu acho que está mais do que provado que o governador do estado do Rio de Janeiro ele não tem a noção daquilo que ele representa hoje. Ele não tem noção, porque ele não conhece a máquina, está provado com as atitudes dele que ele não conhece a máquina pública do estado do Rio de Janeiro, e ele está delegando poderes para pessoas que, pelo que eu estou vendo, menos ainda conhecem, colocando em risco aí o erário público, né, a todo tempo, denúncias atrás de denúncias, e assim, está mais que provado que esse governador do estado do Rio de Janeiro ele não tem mais a mínima noção e mínima competência para estar no cargo que ele exerce hoje, que foi eleito de forma ideológica, até porque os comportamentos dele vêm sendo completamente antagônicos aos votos que lhe foram dados, né? Ele, na verdade, recebeu os votos de uma classe da população que tem um pensamento e hoje ele administra o mandato dele para uma outra parte, né, que foi a parte que não votou nele. Então, assim, eu acho que está mais do que na hora desse governador, de repente, tentar fazer um outro concurso público para de repente, ele buscar um outro caminho de trabalho para a vida dele, porque o governo do estado, sinceramente, a máquina vai enterrar em pouco tempo e ele está usando o Covid como uma cortina de fumaça e colocar a incompetência da administração dele nessa pandemia, que infelizmente todos nós, sim, ninguém sabia que isso ia acontecer e ele agarrou a pandemia como um cabo eleitoral e em breve veremos aí o funcionalismo público receber atrasado, veremos a polícia que está estafada, a polícia que está trabalhando incansavelmente no estado do Rio de Janeiro e, infelizmente, vai perder o gás já por falta de competência do Executivo no estado do Rio de Janeiro. Acho que falta de competência, acho até um pouco de bondade e otimismo, porque realmente eu tô pasmo, né, de ver. Se tem uma coisa que está me assustando em toda essa questão dessa crise criada, né? Porque é uma crise fabricada. De gripe morrem 2.000 pessoas por mês em São Paulo, 24.000 pessoas por ano em São Paulo de gripe. Só de gripe normal, influenza A, né? 84.000 mortes por ano no Brasil, somado todos os estados.
e estão fazendo todo um alarde, e esse alarde está aí se manifestando nesses contratos, né? Eu gostaria de ouvir a deputada Alana Passos, né? Até quando a população vai ficar ali simplesmente chateada, postando na internet, sem ver uma efetividade? Eu os convidei aqui mais uma vez, porque na primeira vez a denúncia de vocês colocou 5 pessoas na cadeia, né? Então, agora eu quero saber mais, né? Tem mais gente aí, tem mais problemas nesse covidão aí que a gente pode começar a cobrar, perguntar, questionar? Covid Gate. Covid Gate, né? Sou eu, Júnior. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Desejar meu boa noite a todos que estão nos assistindo Boa noite, dessa deputada. live. Não sei se meu áudio tá bom, tá certinho aí? Tá sim, pode falar. Antes de mais nada, Alan, eu queria dizer da minha satisfação de fazer parte desse grupo. Nós somos os parlamentares de primeiro mandato, porém, assim como o Anderson falou, que nós somos rotulados bolsonaristas, e somos com muito orgulho, esse rótulo bolsonarista quer dizer que somos parlamentares que representamos o povo, a população. Eu acho que é isso que tem incomodado tanto essa grande mídia que não divulga nossos trabalhos, porque desde que começou esse momento da pandemia, nós estamos trabalhando incansavelmente, estamos fiscalizando, debruçando sobre vários contratos para estudarmos, e com isso, o que mais encontramos foi indício de irregularidade. Então, tudo aquilo que está no poder das nossas mãos, como parlamentar, que é a fiscalização e encaminhar para o Ministério Público, o nosso grupo, a nossa atuação tem feito isso de uma forma cerrada, maciça mesmo. E eu fiquei muito feliz que no dia 7 houve sim a prisão de 5 pessoas, incluindo aí o ex-subsecretário de Saúde do Estado, Gabriel, porque isso comprova de fato que todas as nossas desconfianças, com todos os indícios de irregularidade, nós tínhamos um fundo de razão em cima dessas fiscalizações. Só que eu acredito, Alan, que não vai ficar somente em cima da compra desses respiradores, que, por sinal, até o momento, o pouco que chegou na compra de 1.000 respiradores em 3 contratos diferentes, o que chegou foi 52. E mesmo assim, dessas 52 unidades que chegou no governo do Estado, não serve. Eles não são os equipamentos apropriados para o combate ao Covid-19. Então, chega a ser uma forma ainda absurda de você ver a compra por 3 empresas diferentes, uma compra de um valor estrondoso, 3 empresas que não entregaram nada até agora. Só que eu acredito que não vai ficar só na contratação da compra desses respiradores, não. Porque, como eu falei na outra live, na nossa que foi derrubada, nós encontramos indícios de irregularidades também em relação ao contrato da empresa que vai prestar o serviço para a SAMU, num valor gigantesco de 166 milhões, né? Que a empresa Oi Saúde, ela foi contratada, isso porque o proprietário, o dono da empresa, ele já está banido de participar de qualquer ato público por indícios de irregularidade, mas mesmo assim, a empresa foi contratada por um valor de 166 milhões, sendo que a mesma estrutura da empresa está oferecendo o mesmo serviço para Santa Catarina e num valor menor de 116 milhões. Então, eu acredito que a MP, a Polícia Civil, ainda tem muita atuação a ser feita e, como o deputado Anderson disse, em relação aos hospitais de campanha também, que temos detalhado de várias formas os gastos exorbitantes com a implantação de 1.400 leitos, 7 hospitais de campanha, e que até agora não foi entregue nenhum, em especial a minha Baixada Fluminense, que eu sou daqui de Queimados. A minha cidade, nós não temos um recurso, então, em Nova Iguaçu, que precisa muito da implantação desse hospital de campanha, a população fluminense tem sofrido muito e não tem nenhum ainda em atendimento. O que leva-se a pensar, então, Alan, não adianta o governo federal fazer toda a estrutura de ação para ajudar o Covid, em relação ao combate ao Covid. A prefeitura também tem atuado. Agora, a própria Alerj,
como foi dito, vai estar destinando um recurso nosso próprio da casa para aluguéis de 1.000 leitos em hospitais privados, e o governo do estado, dessa maneira de gasto exorbitante, não entregar nenhum leito. E aí o que acontece? Fica a população padecendo. Lógico que a mídia vai noticiar o tempo inteiro que está superlotado, porque cada esfera de atribuições que tinha que estar entregando os seus recursos para o combate ao Covid-19, o Estado não está se responsabilizando. E essas perguntas foram feitas numa reunião que nós tivemos na Assembleia com o secretário de Saúde do Estado, o senhor Edmar, e foram feitos alguns questionamentos, Alan, em relação... Eu mesma fiz um questionamento em relação se houve mesmo um estudo detalhado para a implantação desses hospitais de campanha. Eu vou dar um exemplo. Lá, no município de Casimiro de Abreu, eles têm um hospital fechado. A estrutura, ela já existe, ela só está abandonada, mas a estrutura existe. O hospital de campanha, ele foi montado, começou a estrutura da montagem ao lado do hospital. A pergunta que eu fiz ao secretário foi: houve um planejamento? Porque eu entendo o seguinte: se tem a estrutura, para que você está usando o aluguel de uma tenda para um hospital de campanha se você pode reabilitar, já que aquela estrutura existe, ela só está desativada, se você pode reabilitar para que seja um hospital, e ainda assim, após passar toda a pandemia, ficaria já de uso para a população daquele município. Infelizmente, o secretário eu não tive êxito nessa minha pergunta, se houve realmente um planejamento, se ele poderia estar mostrando isso para a gente. Para falar a verdade, tanto as minhas perguntas quanto as dos outros deputados, do doutor Serginho, em relação ao planejamento, nós continuamos sem respostas. Mas eu acredito, de todo o coração, que não vai ficar só nessas 5 prisões. Temos muito mais coisas a continuar fiscalizando. E é inadmissível que cada vez que todos nós nos debruçamos em cima de um contrato para estudar, para averiguar, quase todas as vezes nós encontramos indícios de irregularidade. Só que, como parlamentar, nós temos até um momento de atuação. A partir daí, é entregue ao Ministério Público e eu acredito que logo em breve teremos ainda mais notícias, porque o gasto com dinheiro público, a falta de respeito com a população fluminense, Alan, tem sido uma coisa assustadora. Temos perdido pessoas, famílias chorando, e a falta de comprometimento é enorme. Mas eu também queria fazer uma outra reflexão em cima do governo do Estado, que eles também não estão cuidando e zelando de fato dos profissionais também na área de saúde. Ele costuma dizer sempre, o secretário Edmar, que os profissionais estão sendo, sim, abastecidos de EPIs, só que lá no meu gabinete, por eu ser técnica de enfermagem, eu era sargento de saúde do Exército, eu recebo tantas denúncias, mas tantas denúncias dos profissionais dizendo que estão utilizando os mesmos EPIs por horas. Eles cumprem uma carga horária de 24, 48 horas e eles têm que passar o dia inteiro com o mesmo EPI. E isso porque a nossa saúde já é problemática, né? Exatamente. Naturalmente. Agora você imagina um profissional de saúde que já tem que sair de casa assustado, sem saber do que vai acontecer com a sua própria vida, profissionais de saúde que já estão há dias sem chegar perto dos seus filhos, porque isso tem acontecido muito. Eu recebo muita mensagem, pessoas chorando, porque realmente, como está no momento sensível, a primeira coisa que eles fazem é se afastar da família, porque eles precisam continuar o trabalho. Agora, um mínimo, Alan, um mínimo que seria o zelo e o cuidado para com aqueles que estão colocando a sua vida em risco em prol de todos nós, porque, como eu costumo dizer, ninguém está livre desse problema. Ninguém está livre do coronavírus, seja homem, mulher, branco, negro, pobre, rico, ninguém. Por isso que eu
me sinto tão indignada em relação ao governo do Estado pela falta de comprometimento e responsabilidade, porque nós não estamos falando de poste, não, Alan. Nós estamos falando de vidas. Vidas. E por essa irresponsabilidade desse gasto errado do dinheiro público, nós estamos perdendo pessoas que poderiam estar obtendo um atendimento de excelência. Nós sabemos que não vai chegar a 100%, mas se cada um na sua esfera de atuação fizesse o melhor para a população, nós não estaríamos do jeito que estamos. E essa falta de respeito, ela nos incomoda muito, muito mesmo, Alan. Não, é triste, né? Porque eu tô vendo, eu tô atento ao que você tá falando, mas também buscando aqui ficar atento aos comentários. Eu vi que tem gente de Nova Iguaçu, quero mandar um abraço aqui, melhor lugar do planeta, né? Baixada Fluminense, puxa a sardinha pro meu lado. Mas brincadeiras à parte, assim, eu vejo pessoas reclamando de Goiás, né? O pessoal aqui, Goiás, Maranhão, São Paulo, né? E estamos aqui abertos aos outros deputados estaduais e federais dos outros estados para poder fazer o que esses deputados do Rio estão fazendo. Repito, não estou aqui puxando saco, não. Eles sabem muito bem que se eu precisar de criticar, critico mesmo. Eu tenho toda essa liberdade. Mas quando é para elogiar, quando é para criticar, critico. Quando é para elogiar, eu elogio. Então, se tem alguma coisa sendo feita no Rio de Janeiro, então é porque nem todos aqueles políticos que as pessoas acabaram acreditando nas últimas eleições são traíras, né? Deputado Márcio Gualberto, eu tenho uma grande alegria de ser seu amigo pessoal, não escondo isso de ninguém, né? Tenho um carinho enorme por você, pelo seu trabalho, sua família é linda. Você ganha de mim fácil. Você tem quantos filhos? 5. Né? Eu tô indo pro terceiro. Mas você, como policial civil, agora deputado estadual, a Polícia Civil está atuando, né? Não está dormindo no ponto. E a gente sabe muito bem que toda corporação ela é suscetível, como ela é feita por homens, ela é suscetível a barganhas de políticos, né, que colocam os seus caciques no topo e não deixam que as coisas aconteçam. As coisas estão acontecendo, mesmo envolvendo pessoas ligadas, muito próximas ao governador do estado do Rio de Janeiro. Queria te ouvir um pouquinho falando sobre essa situação e explicando um pouco o que pode ser feito daqui em diante, né? Além disso, além dessa questão do Covid. Bom, Alan, primeiramente eu quero saudar a instituição Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Estou lá há 17 anos como inspetor da Polícia Civil. Ontem a Polícia Civil fez 212 anos em defesa de quem precisar. Eu tenho uma alegria muito grande de fazer parte dessa instituição, para mim uma grande honra. E nosso trabalho principal é investigar. A Polícia Civil vai continuar investigando e prendendo, doa quem doer, independente de quem seja. A Polícia Civil sempre fez isso e vai continuar fazendo. Não tem jeito. Então, vocês estão vendo nos últimos dias todo o trabalho de investigação que a Polícia Civil vem realizando e, com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Esse trabalho de investigação, de prisão, terá os seus desdobramentos. Por quê, Alan? Porque aqui no Estado, ninguém suporta mais novos corruptos nos governando. Não dá mais. O Estado não aguenta. E nós precisamos relembrar que estamos dentro de um regime de recuperação fiscal. Isso significa que, economicamente, o Estado do Rio de Janeiro já estava cambaleando. Isso significa dizer que o Estado do Rio de Janeiro precisava de um governante que trabalhasse em prol da sociedade, que estivesse preocupado em gerar novos empregos, em atrair empresas para o Estado, que cuidasse da população, que levasse a sério a saúde pública, que levasse a sério a segurança pública. E quando eu me refiro à segurança pública, obviamente que eu estou falando também da priorização dos servidores, dos agentes da área de segurança pública, dando-lhes melhor qualidade de vida. E isso se estende aos outros servidores, aos servidores particularmente nesse momento tão difícil, aos servidores da área de saúde.
Enfim, nós esperávamos isso, até porque nós tivemos 2 governadores presos, nós tivemos um secretário estadual de saúde preso, porque desviava recursos da saúde, uma área tão sensível. Enfim, então a gente esperava que nesse governo fosse diferente, que fatos antigos não se repetissem. Mas nós estamos podendo comprovar, diante dos fatos, que nós nos enganamos, que as coisas estão acontecendo de novo, e no pior momento possível. Veja, a deputada Alana, ela trouxe uma situação que é muito interessante, que eu gostaria de chamar a atenção e pedir a atenção de todos nesse momento. A Alana levantou a bola, então eu vou dar sequência, né? Do alto dos meus 1,69 m, eu vou dar uma cortada, então, já que ela levantou a bola. Ela falava sobre os 400 respiradores que foram adquiridos. Veja, no dia 21/3, no dia 21 de março, Alan, o governo do estado fez um chamamento. Na verdade, foi um sussurro, porque somente 3 empresas escutaram. Era para ser um chamamento. Né? Pessoal, tentaram aí fazer um ataque agora cibernético para derrubar a live, mas já restabelecemos. Nossa. Vamos tentar até acelerar, até para a gente poder não deixar isso acontecer, que a gente tá com a nossa equipe aqui tentando brigar. Os nossos anticorpos, os nossos glóbulos brancos aqui estão batalhando. Mas a guerra começou. É isso. Continua aí, Roberto. Nós estamos preparados. Então vamos lá, vou correr. No dia 21/3, o governo deveria ter feito um chamamento, mas ele fez um sussurro, e aí 3 empresas ouviram esse sussurro e se colocaram, então, a serviço do governo do estado para fornecerem o material que o estado dizia precisar naquele momento, que eram os ventiladores, os 400 ventiladores pulmonares. Eu vou correr um pouco. Venceu a Arc Fontoura Indústria, Comércio e Representações, certo? Essa empresa venceu esta concorrência familiar, porque as outras 2 empresas têm ligação com a empresa que venceu, para que vocês fiquem cientes. Então, ela foi cuidar de fornecer os 400 respiradores. Alan, mas o interessante vem agora. Essa empresa, no dia 19/2/2020, ela alterou o contrato social dela, porque ela não tinha habilitação para fornecer ventiladores pulmonares. Então, ela, no dia 19/2, ela alterou o seu objeto social. E aí, sim, isso possibilitou a esta empresa fornecer ou então entrar nessa concorrência fake, que não teve concorrência nenhuma, para fornecer esses ventiladores pulmonares. O dono da empresa deve ter sido um visionário. Ou seja, vamos direto ao ponto. Ele já tinha informações privilegiadas. Ele já sabia que o estado iria precisar desses respiradores no dia 19 de fevereiro. Por quê? Porque o chamamento foi no dia 21/3. E a empresa, no misto de coincidência, bruxaria, magia, ela alterou no dia 19 e ganhou no dia 21. Ganhou logo em seguida esse chamamento. Então, a Polícia Civil, eu tenho certeza, a Polícia Civil vai continuar aprofundando, junto com o Ministério Público do Estado, aprofundando essa investigação, porque não existe coincidência nesse momento. Como que essa empresa faz isso, altera o seu objeto e ganha o chamamento? E, na sequência, ela não fornece nada, não entrega nada. Os respiradores não são respiradores apropriados para o combate ao coronavírus. Ou seja, a sem-vergonhice continua no estado no pior momento possível. Nós estamos... Isso, cara.
Incrível, nós estamos diante de uma nova quadrilha. Uma quadrilha saiu e outra quadrilha substituiu. Mas eles não vão ter moleza, nós vamos investigar tudo. A Polícia Civil e o Ministério Público farão a sua parte e nós, deputados estaduais, vamos fazer a nossa, não tenho a menor dúvida, já estamos fazendo. Por favor, Alan, eu te interrompi. Não, eu até peço desculpa ter interrompido aí, porque eu queria muito ouvi-lo, mas é que realmente eu fico pensando, né, a gente tem que dar graças a Deus ao amadorismo dessa gente. Porque o Cabral demorou anos aí pra nego descobrir as falcatruas que o cara tava fazendo. Agora, deputado Márcio Lábrea, o cara tem que ser muito amador, mas muito amador, pra deixar que isso aconteça assim, dessa maneira. Rapidamente se consegue encontrar o que está sendo feito, todos os rastros, né? E... eu realmente não entendo desses modus operandi, né? Eu não sei como é que se faz isso, mas se eu acho que quem é profissional desse ramo de ilícito deve estar imaginando, pensando mesmo que a gente fala, como é que esses caras são tão... Como é que eles deixam tanto rastro, né? Porque tem sido relativamente fácil levantar todos esses atos ilícitos. Não tem sido muito difícil, não. Assim, você vê que nós não somos, assim, de nós aqui, acho que quem é mais especializado em questão de investigação é o Gualberto, que é um policial civil. Agora eu, Anderson, Alana, nós somos apenas deputados, parlamentares, temos algum conhecimento, mas a gente precisou se debruçar aí durante 2, 3 semanas e a gente conseguiu identificar coisas que não são muito difíceis de perceber o amadorismo. Isso que o Gualberto citou, quer dizer, dia 19, o camarada alterou o KNAI para ele poder estar habilitado para no dia absurdo. Para no dia 21 o cara ter condições de ganhar um processo licitatório. É uma coisa. Isso eu acho que é pior do que batom na cueca, cara. Isso é uma coisa assim muito na cara. Fora outras coisas, como eu citei aqui, outras que a gente ainda vai falar ao longo do programa. Então, realmente, nesse sentido, eu concordo com você. Ainda bem que foi feito tudo de forma muito amadora. Acredito que seja... Acredito que tenha sido até naquela pressa. Mas vamos fazer logo isso, que esse negócio do Covid acaba e essa farra vai acabar também. Então, todo mundo trabalhou com pressa e fez bobagem. Doutor Serginho. Opa, ele caiu? Não. Ah, tá. Não, o doutor Serginho caiu aqui. Mas diga lá. O Gualberto queria falar uma Serginho coisa. fala. Na verdade, Alan, para mim, eles estão apostando, ou estavam apostando, no desespero das pessoas, no desespero propositalmente criado, e eles pensaram, bem, vai estar todo mundo desesperado, e ninguém vai se atentar para as falcatruas que nós estaremos realizando. Mas eles se enganaram. Eles se enganaram redondamente. E veja, tem outros fatos que nós vamos pensando, vamos refletindo, para essa empresa alterar o seu objeto social. Bom, ela tinha certeza que iria ganhar. Beleza. Mas, gente, tem um outro fato. Ela também precisava ter a certeza de que existiriam muitas pessoas contaminadas. O que torna a situação mais grave ainda. Isso precisa ser muito investigado. E eu não duvido, a Polícia Civil vai levantar tudo isso. Entenderam? Um fato ela precisava, bem, beleza, nós vamos ganhar, já estou alterando, então tinha informações privilegiadas. Sim. Mas além da informação privilegiada, ela precisava ter a certeza de que ia ter clientela, desculpe o termo, mas pessoas suficientemente, numa quantidade grande, enfermas, para que elas pudessem vender isso, a um preço exorbitante. Nós estamos falando, Alan, de aproximadamente cada respirador ter saído a R$169 mil. R$169 mil, né? É isso mesmo. O que deu um total de 67 milhões em respiradores. Parece que um governador aí conseguiu comprar R$58 mil. É muita maldade também, é perversidade com as pessoas. Isso não se faz. Nós vamos levantar. Se o governador ficar apontando para Brasília, achando que vai criar uma cortina de fumaça, eu quero dizer para ele que não vai. Essa cortina de fumaça, ela é curta, ela tem uma extensão muito pequena, muito frágil.
Nós estamos enxergando tudo, mesmo de maneira, no primeiro momento, nebulosa, mas nós já estávamos enxergando os rastros. Eu sinto o cheiro de bandido de longe, entendeu? E nós vamos investigá-los até o fim. Nós estamos combatendo o coronavírus, Alana, Anderson, Márcio Labre, doutor Serginho e outros deputados que são considerados bolsonaristas. Nós estamos combatendo durissimamente o coronavírus. Que a população do Estado do Rio de Janeiro se tranquilize quanto a isso. Ou por meio de projetos de lei, ou por meio de apoio a projetos de lei interessantes de outros deputados, mas nós não estamos abandonando o nosso objetivo, né? Uma das nossas principais razões de ser, que é a questão fiscalizadora. Nós não estamos abandonando isso. Um olho no coronavírus e outro naquilo que o Estado do Rio de Janeiro, por meio do seu governador e daqueles que compõem o governo, estão fazendo. Nós vamos fiscalizar até o fim. Inclusive, Gualberto, Anderson Moraes e Alana... E o doutor Serginho voltou. O doutor Serginho voltou? Beleza. Ele vai falar, vamos passar para o Serginho então já. Eu acho que vale a pena acrescentar o seguinte, Serginho, fica atento aí que vou passar a palavra para você. Acho que é bom ficar atento ao seguinte. No dia 1º de maio, o senhor governador Wilson Witzel, após o nosso programa, né, ele ficou bastante chocado, né? Ele botou no Twitter, isso aqui foi printado, tá aqui, ó. Um recado a deputados estaduais e federais e a donos de sites e youtubers a serviço do presidente. Ele já está partindo da premissa que a gente está trabalhando por ordem do presidente, coisa que não é... Não é que nem corrupto, não. Que espalham fake news sobre mim e alimentam uma rede de mentiras. Fake news, né? Tudo que a gente está levantando são dados do próprio governo do Estado, Portal da Transparência. Um a um vai receber o oficial de justiça em casa e terá que provar o que diz. Vai doer no bolso e em seus mandatos. Ele fez uma ameaça clara, explícita. E, Alan... Não, peraí, eu tenho um recado para dar para ele aqui. Bota a câmera em mim aqui, por favor. Witzel, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui você não usou o meu nome, né? Eu não sei se você tem alguma coisa para honrar entre as pernas. Na próxima vez, você bota o nome. Porque aí eu mando um oficial de justiça para tua casa. Seu sem vergonha, moleque. Fala que você tá falando de mim aqui. Você é juiz. Não seja moleque. Eu mando um oficial de justiça na tua casa. Tá pensando o quê? Eu sou jornalista, eu pergunto. Eles são deputados. Vai brincar de ameaçar lá na puta que o pariu. Seu moleque. Tá achando o quê? Tá acostumado a dar ordem quando você era juiz? Agora você é político. E quem paga o teu salário somos nós. Moleque. É importante ressaltar essa questão dessa ameaça. O Alan está certíssimo em se posicionar dessa forma. Até porque eu queria saber se o governador vai fazer isso com o pessoal do Tribunal de Contas. Vai botar o oficial de justiça na porta do Tribunal de Contas para prender os ministros do Tribunal de Contas? Vai botar o oficial de justiça na porta do Ministério Público para prender ou para notificar processo contra promotor de justiça? Então, eu passo a palavra para o doutor Serginho, que infelizmente aí foi derrubado aí por essa sabotagem, mas voltou. Com a graça de Deus, doutor Serginho, a palavra é sua aí, vamos tocar. Alan, boa noite mais uma vez, Márcio. Vou tentar resumir aqui, derrubaram realmente nossa internet. E dentro de tudo que os meus colegas falaram, desde da traição do governador ao presidente Jair Bolsonaro, a gente sempre vem dialogando no sentido de que a gente tem que ter, sobretudo, uma responsabilidade com o Estado, independente do posicionamento político dele. E eu, assim, sempre tentei manter um equilíbrio, ser o mais técnico possível. E quando iniciou essa crise aí, a epidemia, enfim, eu vinha dialogando com o Anderson, dentro daquilo, Anderson e os demais deputados bolsonaristas, para a gente tentar contribuir com o Estado de alguma forma. E aí, quando a gente começa a investigar, primeiro apareceu aquele contrato de 835 milhões de reais dos hospitais de campanha. Eu me lembro que eu liguei uma noite para o Anderson e falei assim, Anderson, isso aí tem sacanagem, cara. E aí, pô, ele me mandou uma planilha detalhada dos custos desse contrato. Aí, quando eu vi 189 milhões de aluguel de tenda, 40 milhões de assessoria e consultoria, 27 milhões
de recursos para jardinagem. Eu falei, vá para puta que pariu, realmente, eu perdi a linha, dificilmente eu faço isso. E aí a gente foi para cima, realmente, do governador, e deu no que deu, as prisões que aconteceram, e em cima do que você falou aí, de uma maneira veemente, Alan, referente à ameaça do governador, pô, eu fui eleito deputado para combater a corrupção, tenho imunidade parlamentar, mas nem por isso vou ficar me escondendo atrás dela. Vai processar, puta que pariu realmente, estou cagando e andando para isso. O objetivo nosso é atender a população. Num só movimento que nós fizemos, esse mesmo contrato de 835 milhões foi reduzido para 440 milhões. E ainda ameaça processar-nos. Isso é um absurdo, é um disparate, é uma coisa que não tem precedente. E assim, observe que a gente já vinha com ameaças do governador anteriormente a essas denúncias de crimes que nós fizemos. Quando nós nos passamos para a oposição ao governo do Estado, ele tirou a segurança de todos os deputados, inclusive o deputado Paul Bel, que tinha ameaça de morte contra ele de uma maneira covarde, tirou a segurança do deputado Paul Bel, enfim, ameaçou de processo, só que não efetivou o processo, e agora culminou com esse processo que ele está propondo contra nós deputados, que temos imunidade, volto a falar, porque a gente fez o certo. Certo é o certo, errado é o errado, houve desvio de dinheiro, houve roubo, sim, e a gente conseguiu ainda economizar muito dinheiro, que voltaram atrás, mesmo tendo pago uma parcela com base naquele contrato errado, aquele contrato criminoso, aquele contrato que previa o soerguimento de tendas ao custo de 189 milhões de reais. Ainda quer reclamar? Devia estar aplaudindo cada um desses deputados, se ele realmente tivesse compromisso com honestidade, devia estar aplaudindo cada um dos deputados que apontou para ele os erros, os desvios de recursos. Agora, se ele ameaça processar, de duas uma, ou ele é conivente com a situação, ou ele realmente não sabia. E aí mostra mais uma vez uma ineficiência, uma competência muito grande, porque não tem condições nem de fiscalizar o seu próprio governo. Então, assim, a gente não vai recuar em absolutamente nada após a denúncia. Eu tive anteontem, exatamente num dos hospitais de campanha, lá em São João da Barra, em Casimiro de Abreu, fui dar uma olhada como é que estava, depois de se pagar milhões de reais, passados 2 meses do início da crise de saúde, eu me deparo com uma tenda e absolutamente nada lá dentro. E o interessante é o seguinte, no mesmo dia o deputado Anderson Moraes esteve lá, e aí o segurança que não quis me deixar entrar, também não quis deixar o Anderson entrar, ficou louco, porque a gente peitou, exerceu o nosso papel, mostramos em vídeo que realmente, em que pese os milhões de reais já gastos nos hospitais de campanha, o hospital lá, São João da Barra, está um verdadeiro circo, tendas e absolutamente nada dentro. Aí o segurança ficou maluco. Pô, já veio um deputado aqui, tal de doutor Serginho, agora vem um tal de Anderson Moraes aqui, esses caras são malucos, vem aqui, faz vídeo, não respeita ninguém. Não tem que respeitar. A gente tem que exercer o nosso papel, claro que com toda educação, mas não vai me barrar enquanto deputado para eu ver aquilo que o povo precisa. A gente denuncia a corrupção, denuncia o desvio de recurso, mas eu quero que a população seja atendida na necessidade de saúde. Eu quero que tenha os respiradores, eu quero que tenha hospital. Então, a gente aponta o crime e espera que o governo corrija. Nem assim corrige. Aí fica difícil. Depois vão dizer que a gente está falando isso tudo porque somos bolsonaristas. E aí vem o governador do estado, até é importante falar isso, fala em decretar o lockdown, e uma das causas que eles justificam para fazer isso, o fechamento total do comércio, é a ausência de leitos para atender toda a população. E não tem leitos por quê? Não tem leitos porque eles roubaram recurso público, não tem leitos porque eles administrativamente são péssimos, são ineficientes, além do roubo, tem a questão da péssima gestão administrativa, e aí a população que está sem trabalhar, está sem ter um recurso para botar o pão de cada dia na mesa do seu filho, tem que sofrer ainda mais um período de fechamento total do comércio, exatamente pela ineficiência do governo do Estado.
Olha, eu quero avisar aqui pra vocês que eles tinham derrubado o nosso vídeo desmascarando o artigo do jornal o Globo sobre cloroquina. Eu falei pro YouTube que se eles não devolvessem o vídeo, eu iria processá-los. O vídeo voltou, tá? O vídeo voltou, mas o boletim da noite de ontem derrubaram. Só porque a gente tá aqui batendo audiência de Jovem Pan, CNN, Brasil, Record, Antabosta, né? Os antagonistas lá. Nós estamos batendo a audiência deles e eles estão derrubando os nossos vídeos. Agora, lá vou eu de novo, ter que entrar de novo com pedido. Pedido não, avisando ao YouTube que se eles continuarem derrubando nossos vídeos, nós vamos entrar com ação contra eles. Devolver o nosso vídeo, porque não falar da cloroquina, tá? Então, avisando aí o pessoal, o vídeo foi devolvido, né? E eu não sei quanto tempo a gente ainda vai continuar nas redes sociais. O vídeo estava com 188 mil visualizações, eles tinham tirado, pede relevância, entendeu? O vídeo voltou, tá aqui. Agora, o boletim da noite de terça-feira, né, de ontem à noite, caiu, não tá mais ao vivo. Então, imediatamente depois desse vídeo aqui, baixem essa transmissão ao vivo, porque eu não sei quanto tempo eles vão manter. Estamos fazendo a transmissão aqui no Facebook e no YouTube simultaneamente. Então, por favor, eu peço a vocês que baixem esse vídeo e publiquem no canal de vocês, porque eles estão derrubando as nossas lives aqui. Então, devolveram... Ah, tá. Então, tá, beleza. Então, o Max estava equivocado aqui com relação à de ontem. Mas a de boletim da manhã, de segunda-feira, por que não falar da cloroquina? Voltou, tá? Voltou. Mas mesmo assim, baixem. Baixem porque a gente está temendo essa censura na internet. Então, obrigado a todos vocês que nos acompanham. E eu quero, né, pedir para vocês encarecidamente, mantenham os vídeos do Terça Livre. Baixem, a gente não liga. Pode colocar na íntegra no canal de vocês, pode colocar trecho. Fiquem à vontade para fazer isso. Nós damos toda a liberdade para vocês aí, por favor. Né? Eu gostaria de acrescentar um assunto. Tem que falar bem pertinho aqui no microfone. Eu gostaria de fazer um esclarecimento. É rápido, antes da gente rodar de novo aí a pauta. É que, Alan, juntando com essa problemática toda que a gente tem no estado do Rio, que já foi muito bem descrita pelos deputados estaduais, a gente tem uma outra problemática que eu já denunciei e vou denunciar aqui, né? Que é a falta de empenho por parte do presidente da Casa, Rodrigo Maia, nas proposições dos deputados da base aliada. Em junho do ano passado, Alan, eu e o Carlos Dias, que você conhece muito bem, nós desenvolvemos um projeto de lei muito propositivo para resolver, vamos dizer assim, 70% do problema do atendimento, do modelo assistencial do Brasil. Que é uma recuperação sustentável, consolidada das Santas Casas, através de financiamento privado, inclusive, por constituição de fundos privados. Um projeto muito bem elaborado, feito quase que artesanalmente, e que apontaria uma solução para um universo de Santas Casas e entidades filantrópicas que tem uma rede de atendimento gigantesca. Para você ter uma noção, o Brasil tem 5.600 municípios e só de entidades filantrópicas tem 2.600. Então a gente tem quase metade dos municípios brasileiros que poderiam estar sendo muito melhor atendidos. Você podia dar um chute no traseiro dessas gaiolas de ferro aí que são essas UPAs e deixar as Santas Casas assumirem. Então esse projeto, ele até hoje não tramitou, não foi sequer apontado à relatoria, a gente está brigando por esse espaço. Isso porque eles estão preocupados com a vida, né? Se ele tivesse sido aprovado em 2019, só resumindo aqui, é um projeto que ia trazer de volta a oportunidade das Santas Casas se refinanciarem através da constituição de fundos privados. Por quê? Lembrando que isso nem sairia do erário. Não Os próprios sairia. empresários colocariam dinheiro, como sempre fizeram. Os fundos Como financeiros, sempre fizeram. com Até com bingozinho mesmo, com você consegue levantar lucratividade. bastante dinheiro, o pessoal ajuda. Aqui o pessoal mantém, imagina um hospital Santa Casa. Não, mas o modelo é um modelo de negócio bastante sólido, que ia atrair investimentos de fora, porque hoje a realidade das Santas Casas é um Caixa SUS com apenas um ano de renovação, né? Todo ano tem que renovar o Caixa SUS. Então isso para o sistema de financiamento, o sistema financeiro, eles não acham atrativo você apostar investimento numa entidade que todo ano pode ter quebra de contrato. Então a proposta era esticar para 20 anos o prazo de repasse de procedimentos SUS. Então, a partir desse momento, as Santas Casas, as entidades filantrópicas iriam
no mercado financeiro buscar esse recurso dizendo o seguinte, olha, aqui a Santa Casa de Santa Terezinha vai receber em 20 anos 430 milhões de reais em procedimentos. A gente precisa de 50 pau agora aqui para levantar aqui, para comprar tomógrafo, contratar enfermeiro, contratar médico, fazer uma reforma. E aí, com esse lastro, com garantia do próprio Tesouro, os fundos se constituiriam e começariam a jogar dinheiro e fazer uma melhoria na gestão das Santas Casas, tudo com dinheiro privado, sem botar dinheiro público na história. Nesse momento, um ano depois, a gente estaria hoje com uma rede assistencial dando conta de Covid, sem precisar entrar nesse escândalo aí de quase R$1 bilhão, que quase foi, bateu na trave, essa contratação da Iabas, que é para quase R$1 bilhão. E não é precisar de nada disso não, tá? Sim. Mas seu Rodrigo Maia não põe em pauta esse assunto de jeito nenhum. Patético, né? O perfil Sua Saúde Importa comentou aqui: Alan, comente sobre o Cláudio Castro, vice do Witzel, que é católico e está omisso quanto às merdas contra a vida da população, assim como o Márcio Pacheco. Não, eu quero até ouvir o Márcio Gualberto, porque é o seguinte, o Márcio Pacheco, quando eu era molequinho, que eu estava entrando na igreja católica, estava ali tocando violão, na praia de Ipanema, falando Deus é 10, junto, né, com o Padre Zeca, etc. Foi inclusive no início da minha conversão, uma vergonha, hoje dia de Nossa Senhora de Fátima, uma vergonha, porque é graças a pessoas como Márcio Pacheco e Cláudio Castro que nós temos um petista na presidência da Alerj do Rio de Janeiro. Graças a eles, dois, e ao pessoal do Partido Novo do Rio de Janeiro, que se omitiram, se esconderam debaixo da mesa, deixando que um petista como André Siciliano comandasse a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tô errado, Galberto? Não é mesmo? Eu acho que... Eu não gosto muito de falar por terceiros, mas fazendo uma análise de fora, eu acho sim que tanto o deputado Márcio Pacheco, que eu não conheço a posição dele, muito menos do vice-governador Cláudio Castro, de repente pudessem falar, comentar sobre isso, sobre o que eles estão achando, se o governador dá algum espaço para que eles possam intervir. Nós precisamos saber, porque o Wilson, durante muito tempo, vendeu a imagem, uma falsa imagem de ser muito democrático e tudo mais. Mas a cada dia ele tem se mostrado muito autoritário. Por exemplo, quando ele tentou agora cercear o nosso direito de nos manifestarmos como bem entendermos, nós que somos deputados estaduais. O que ele deseja? Que nós não fiscalizemos? Então, seria muito bom que nós conhecêssemos um pouco dessa realidade que ainda não temos um total conhecimento. Então, é isso, Alan. Seria muito bom que eles viessem a público e dissessem. Por exemplo, o governador agora mesmo, ele quer aumentar as restrições. Isso é um absurdo. Baseado em quê? Baseado em que ele quer fazer isso? Não é mesmo? Antes de tomar essas medidas, que jamais deveriam ser tomadas, ele precisa cuidar, ele precisa fazer o seu dever de casa que ele não tem feito. Dentre os quais ouvir a população, dentre os quais cuidar daquilo que está acontecendo no Estado, dentre os quais fiscalizar o que faz ou o que fazem os seus secretários. Nada disso, entendeu? Então, o governador deve muito, deve bastante. E eu acho que, por serem da base, tanto o deputado estadual Márcio Pacheco quanto o vice-governador Cláudio Castro, eles precisam, então, responder a esse questionamento que está sendo feito aqui, mais uma vez. Um questionamento muito pertinente, muito relevante. Eu tenho certeza que todos nós queremos tomar conhecimento disso. Eu quero... O microfone tá funcionando ali? Eu quero mostrar aqui a imagem que o Witzel tá chateadinho comigo. Porque o Witzel, você tá chateadinho comigo, Witzel. Fica chateadinho, não. Só lembre-se de uma coisa, Witzel. Eu sou mal igual o pica-pau. Tá entendendo? Eu sou mal igual o pica-pau, seu moleque. Entendeu? E esse aqui é o Witzel. Mostra a imagem. Eu tenho liberdade, quem me paga é meu público. Quem me paga é meu público. Se o Witzel acha que é valentão de ficar querendo ameaçar os outros de processar, vem pra tu ver quem é o pica-pau. Vem. Tá o personagem, seu dramaturgo, ator. Lembrei, eu sou carioca, tá? Eu tenho boca suja. Eu lembrei agora do funk. Eu sou ator. Você é ator. Todo mundo é ator.
ator de filme pornô, é isso que você é, entendeu? Você tá querendo, ó, fuder o povo carioca. Eu aqui não vou deixar, não. Entendeu? Você é ator de filme pornô, então vá trabalhar com filme pornô igual o Frota. Tá? Vamos falar de impeachment aqui agora, que é disso que eu quero falar. Pessoal, deixa eu só dar um... Deixa eu só dar tá com a um... boca... Mas é o Anderson que vai falar? Vai lá, Anderson. Deixa eu só dar uma luz aqui para vocês, que assim, eu não sei se todos aqui têm conhecimento disso, mas o Witzel, né? O Witzel, né? Que eu não chamo ele de Witzel. O Witzel, menos o eu. Por quê? Primeiro que em alemão significa piada, que é exatamente o que o governo desse cara é no Rio de Janeiro. É uma piada. Então, é o Witzel. Esse cara me botou na justiça essa semana. Na verdade, eu fiquei sabendo, né? Eu já tenho o número do processo, embora não tenha sido intimado. Ainda não tenha sido intimado, não, notificado. Mas por calúnia e difamação. Pai, você não tem noção o tamanho do orgulho que eu tenho de, como político, receber, né, o que eu vou receber em breve aí, uma inicial de um processo de calúnia e difamação, que eu tenho absoluta certeza que é muito diferente dos processos que você, Wilson, vai receber. Eu tenho absoluta certeza. Eu tenho absoluta certeza que o japonês vai bater na tua porta muito antes do que você imagina. Muito antes. E aí ele me coloca na justiça para poder eu tirar um vídeo, que foi o primeiro vídeo, nós denunciando toda essa sacanagem do governo. Ele vai de Uber Black, ele vai de Uber Black. Sacanagem, essa é a verdade. E aí ele faz um processo para... Quer dizer, entra com um processo contra um deputado sobre calúnia e difamação. Quer dizer, na verdade, para mim, um baita de um, desculpa o termo quem está escutando, mas para mim um viadinho, que isso não é papel de homem. Essa é a realidade. E se ele estivesse preocupado de verdade com os contratos, ele teria chamado os deputados que estão fazendo esse levantamento para poder ajudá-lo. Se ele não tivesse envolvimento nessa lama, era o papel que o governador deveria fazer. Entendeu? Porque se ele está contra quem está fiscalizando a Secretaria de Saúde, é porque ele está envolvido lá. É porque ele tem rabo preso naquela merda. Porque se não tivesse, se esse governo fosse sério, esse secretário de Saúde do Rio de Janeiro já tinha que ter caído há muito tempo. Isso é fato. Isso é fato. O cara não sabe de nada. Ô, Alan, para você ter uma ideia, não tem um processo do contrato contratado do Covid que tem a assinatura do secretário. Me diz que porra é essa, bicho? Como é que você é secretário da pasta e você delega para os outros assinarem isso? Por quê? Como é que é isso? Me mostra um assinado por ele. Não tem. Então é um omisso. Fez curso com Lula. Essa é a grande realidade. Governador, tenho medo de você, não. Tem muita gente que fala, poxa, o governador é juiz, não sei o quê. Meu irmão, tem 2 culhões no meio da perna? Você não tem, porra. Então você não é mais homem do que eu. Não adianta querer me intimidar. Não adianta querer botar processinho achando que eu vou falar porque eu não vou. Ô Anderson, ele foi juiz, hoje ele é político, ele tem que responder os questionamentos do povo que estão sendo levados aos deputados. Obrigação. É isso aí. Ele tem obrigação de responder. Entendeu? Desculpa, é uma covardia. Alana, desculpa pela minha boca suja, mas eu tô revoltado, eu sou carioca. Eu vi ali o comentário do pessoal da Baixada Fluminense. Quero mandar um abraço mesmo de coração para a Baixada. Eu sei muito bem o quanto sofre o povo da Baixada Fluminense. Eu sei muito bem. Né? Então, é sempre assim, o povo da Baixada que sofre por não ter saneamento básico. Saneamento básico. O pessoal de Brasília reclama de buraco. Outro dia eu vi o Alexandre Garcia, né, falando, tadinho, ele dizendo que tem muito buraco aqui em Brasília e tal. Outro dia eu quase brinquei com o Alexandre na missa. Grande Alexandre Garcia, jornalista. Falei, Alexandre, você não conhece Morro Agudo. Porque ali Alchim, entendeu? Belfor Roxo,
Duque de Caxias, ali o povo é abandonado. Então, a minha indignação, a Lana e as demais mulheres que estão me assistindo, peço desculpa a vocês, não esse governador aí, inimigo do pica-pau, mas a vocês eu peço desculpa aí, tem uma dama nós tivemos há pouco tempo, nós tivemos agora há pouco tempo, nós deputados, estivemos no hospital de campanha de Nova Iguaçu, rapaz. Cheguei lá, era 11 horas da manhã, tinham 3 pessoas trabalhando na obra, cara. Tá louco. 3 pessoas, não tinha um representante da empresa da Iabas lá dentro. Isso que se você abrir, de fato, por exemplo, baixar os impostos ali no município, fazer alguma parceria com o governo do estado, Nova Iguaçu tem tudo para crescer, a Baixada Fluminense tem tudo para crescer. Não tem motivo para a Baixada Fluminense toda ter que trabalhar no estado, na cidade do Rio de Janeiro. Mas a Nova Iguaçu também, tá me ouvindo? Tô ouvindo, querida. Pode falar, Alan. Acho que ela travou ali. Alan, voltou. O Anderson falou Nova Iguaçu também, o tal da posse, que abrange toda a Baixada Fluminense, e o governo do estado não está fazendo repasse do dinheiro que é necessário repassar, se eu não me engano, 5 milhões para posse, eles não estão fazendo repasse, ou seja, eles não entregam o hospital de campanha e nem dão o suporte necessário ao hospital da posse, que atende toda a Baixada Fluminense. Para você ver, eles não conseguem entregar de lado nenhum. E, mais uma vez, também queria deixar uma deixa aqui na fala do Márcio Gualber. Quando perguntou em relação ao deputado Pacheco, eu queria dizer algo que aconteceu até em plenário. Eles costumam dizer, Alan, que a bancada bolsonarista faz politicagem em cima do sofrimento das pessoas, porque estamos pegando um momento sensível e estamos fazendo todas essas denúncias. Eu queria deixar bem claro que politicagem, safadeza, é o que está sendo feito com o gasto do dinheiro público. Isso é politicagem. O que eles estão esperando? Vamos sentar, vamos cruzar os nossos braços, vamos esperar um monte de gente morrer. Por quê? Sem recurso, sem atendimento, sem nada. Futuramente iniciarmos a fiscalização, assim como eu ouvi, Alan, que nós somos a bancada da bala. Eu queria deixar bem claro aqui para o governador que eu sou, sim, da bancada da bala. Nós somos tiro, porrada e bomba, que eles podem vir à vontade com ameaça, fazer o que quiserem, porque, pouco nos importamos. Ele acha que temos medo? Não temos medo, não. Com a gente, assim, vamos fiscalizar, doa a quem doer. Eu queria ouvir um pouquinho o doutor Serginho. Nós queremos o impeachment do Witzel. Você escreveu já um pedido, certo? Certo, Alan. Existe hoje um impeachment contra o governador. O que nós temos de matéria? Como é que está andando isso aí? O que existe hoje contra o governador no impeachment? Determinada sessão na LERJ, houve uma acalorada discussão entre o presidente da casa e um deputado, e aí, em determinado momento, o presidente pediu para que o presidente André Siciliano, pediu para que o deputado não fosse a fundo na discussão, porque ele teria que falar o motivo. E aí ele falou, de maneira bem clara, que ouviu do secretário de governo, na presença do governador, que eles tinham investigação ilícita, dossiês contra os 70 deputados, para coagir os deputados, para limitar a atividade parlamentar de cada um, exatamente isso que os deputados bolsonaristas fazem hoje com liberdade. E aí a gente entendeu, toda a bancada bolsonarista, que a prova ali estava caracterizada, a intervenção na liberdade parlamentar, uma vez que a prova, a testemunha do fato, era o próprio representante da ALERJ, e com isso protocolizamos esse pedido de impeachment, que não foi à frente até agora, está parado até hoje na casa, na corregedoria da casa, está parado e não há nenhum impulso até esse momento. Um fato gravíssimo, com uma prova robusta, uma prova em que o presidente da casa confirma em plenário, ao vivo, em rede aberta, e vai além. Ele coloca o líder do governo, o deputado, na cena em que o secretário ameaçou na presença do governador. E eu entendi que essa omissão, nós entendemos, os deputados bolsonaristas, entendemos que essa omissão solene do governador diante de um fato gravíssimo é como se ele estivesse aquecendo com esse fato, como se ele estivesse
de acordo com este fato. Porque se um secretário meu diz para o presidente da casa que detém dossiês para coagir deputados na minha frente, ou como governador, ele está exonerado na mesma hora e mando abrir uma investigação criminal contra ele. Investigação ilegal que eu estou falando, os dossiês para coagir deputados. Foi exatamente isso que foi pontuado. E aí instauramos o processo de impeachment. Fora isso, a gente começa a observar os desvios de finalidade dentro do governo do Estado e estamos buscando, até esse momento, o Márcio Gualberto pode até pontuar bem, um elo de ligação direta que caracterize uma outra infração política administrativa. Porque a corrupção no governo do Estado já está clara, é um governo corrupto. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com voto popular, apesar de que o governador foi eleito no estelionato eleitoral, ele pregou uma coisa e se porta de outra maneira depois de eleito, mas isso não seria suficiente para empichá-lo, para tirar ele da cadeira. Já temos um fato que seria suficiente e a gente está buscando elos de ligação da corrupção. A gente tem claramente uma omissão solene dele, certo? E aí o Márcio Gualberto pode bater uma bola maior, porque a gente estava conversando sobre isso anteriormente. Eu posso dizer, Alan e aos demais, que com o apoio dos outros deputados, de todos os deputados que estão aqui, porque não é um trabalho unitário, é um trabalho em conjunto. Nós todos temos o objetivo de entregar para a população o melhor da nossa parte, aquilo que eles esperam de nós. Foi para isso que nós fomos eleitos. Nós fomos eleitos também, veja só, também para nos chocarmos contra um sistema corrupto e corruptor. As pessoas não esperam nada além de nós que não seja nessa linha, nesta ordem. Honestidade, trabalhando em prol do bem comum, fazendo aquilo para o qual nós fomos eleitos. Eu posso dizer para vocês que já tem toda a estrutura jurídica montada. Tá? Nós já temos a estrutura jurídica montada. Evidentemente que ainda não vou revelar isso por uma questão estratégica, mas eu posso adiantar que até o final do mês, esse pedido, ou antes, esse pedido de impeachment, nós daremos entrada. Nós estamos agora na fase de coletar provas, e já temos provas, indícios robustos, de que realmente existem crimes de responsabilidade que foram cometidos. Então, pedimos também que a população, que vocês que estão nos assistindo agora, nos acompanhem. Nós vamos precisar do apoio do povo também. E isso não significa dizer, eu vou pontuar de novo, porque amanhã eu tenho certeza que eles construirão essa narrativa mentirosa, dizendo que nós não estamos preocupados em combater o coronavírus. É mentira. Ao combatermos a corrupção, nós também estamos combatendo o coronavírus, sim, porque muitos desses dinheiros que estão sendo desviados poderiam ter sido aplicados de maneira correta e estar salvando agora milhares de vidas. Então, nós estamos combatendo, sim, o coronavírus por todas as maneiras possíveis, também combatendo a corrupção generalizada nesse governo. É isso. É inexorável, Alan, o impeachment, o pedido de impeachment, um novo pedido de impeachment, se não tiver possibilidade de atrelar esse material que nós já colhemos ao primeiro pedido, não tem problema algum. O primeiro pedido de impeachment já seria possível retirar o governador. Ainda que a Assembleia Legislativa... Ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Mas e a Assembleia Legislativa é soberana. Se os deputados entenderem que ali não existe materialidade, nós vamos dar entrada no novo pedido com nova materialidade. E aí eu acredito que os deputados verão essas duas realidades, os dois pedidos, sim, e colocarão esse pedido para frente, né, para que seja votado. Eu quero fazer um pedido aqui para minha audiência. Quando eu critiquei as lagostas do STF, o pessoal me doou isso aqui de presente, né? Agradeço de coração, fica aqui no estúdio, a lagostinha.
Ela muda de nome de vez em quando, Lagostófoli e tal. A Lagostinha. Agora eu quero ganhar o pica-pau de pelúcia. Que eu vou botar o pica-pau aqui toda vez, para quando o Witzel for assistir o Terça Livre, ele lembrar quem ele é e quem sou eu. Então eu quero dar aqui, agradecer a vocês aí pela denúncia. Então, o pessoal da audiência aí, tô esperando pica-pau de pelúcia na caixa postal. Tá lá no Instagram, caixa postal. Ala, eu faço o compromisso e eu vou te presentear com esse pica-pau. Pode me cobrar. Top. Vou procurar esse pica-pau, vou te dar esse pica-pau de presente. Vou botar o pica-pau aqui para toda vez que o Witzel abrir no Terça Livre, ele vai saber quem é ele e quem sou eu. Fechado. Eu queria frisar só uma coisa aqui, rapidamente, com relação até ao primeiro pedido de impeachment do Witzel, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Alan. Você já imaginou se um ministro do Bolsonaro, na frente do Bolsonaro, falasse para um deputado que estaria fazendo dossiês contra os deputados? O que você acha que aconteceria, Alan? O que você acha? Me dá a sua opinião, por favor. Não, é incrível que o Bolsonaro, a mínima suspeita, e olha que Brasília é infinitamente maior do que um governo estadual, né? Quem já esteve em Brasília, quem já viu os ministérios, sabe disso. Aqui, a mínima suspeita, o cara já roda. Entendeu? E a mídia inteira cai em peso. Onde está a mídia carioca, né? Jornal o Globo, Jornal do Brasil, Jornal o Dia, Extra. Onde que estão essas pessoas que não estão falando de 5 pessoas que foram presas? Presas. Não é pessoas que foram bater um papinho, entendeu? Porque não foi oficial de justiça, que nem esse juiz Eco aí, que não é juiz, agora é político. E, Witzel, acostume-se com isso. Você é meu empregado, tá? E eu tive a desonra de votar em você. Vou ter que falar pro meu filho que votei num moleque. No futuro eu vou ter que falar, ó, papai votou num moleque, né? Papai votou num moleque. Você é moleque, Witzel. Pô, eu lembro na eleição, Alan, a gente na porta da casa do presidente. E ele mendigando atenção. Lá fazendo live. Ele mendigando atenção pra mim, na frente da casa do presidente. Eu lembro. E quando eu entrei na casa do presidente, ele fazendo de tudo pra entrar. O Alan estava lá, Anderson. Eu lembro. Você lembra, o Alan estava lá conosco. Não, o Anderson lembra, ele tá falando aí. Eu lembro disso. Enfim, a Alana voltou ali, clica ali. A Alana voltou. Eu quero ver rapidinho, só para essa live não ficar longa, pessoal, as informações já foram dadas. Nós temos aqui papéis e mais papéis, né, denúncias 1000. E eu quero deixar aqui então a palavrinha final de cada um de vocês e agradecer a todos vocês pela audiência que estão nos assistindo aí. Então, primeiras damas sempre, né? A querida Alana, né, representando a nossa querida Baixada Fluminense. Alan, mais uma vez aqui, como você acabou de falar, são tantos papéis, estamos sempre debruçados, estudando, buscando, fiscalizando. Queria finalizar agora essa live mais voltada mesmo para o público que nos assiste, primeiro em agradecimento por toda a participação, todos vocês que acompanham o nosso mandato, nossa atuação parlamentar, sabe que a nossa troca, o nosso feedback é uma troca real com o povo. Por isso, utilizamos tanto as nossas redes sociais, tanto as nossas mídias, para mostrar todas as nossas atuações e tudo aquilo que a gente vem descobrindo na nossa caminhada e tudo aquilo que a gente vem fiscalizando. Mas eu queria dizer que, mais do que o trabalho dos parlamentares, o trabalho principal tem sido essa troca de informações, essa troca de incentivo que vocês nos dão. Como foi dito anteriormente, que nem no governo Cabral foi tão escabroso dessa maneira, mas a diferença está que há anos a população, de alguma forma, todos nós, ficamos um pouco adormecidos. Só que em 2018 houve um marco na história do nosso país, o Brasil literalmente acordou e hoje a população ela acompanha a política ali de fato conosco. E por isso que recebemos tantas denúncias, tantos pedidos das nossas mensagens. Eu queria agradecer, finalizar a nossa fala aqui agradecendo a cada um que nos acompanhou nessa live, cada um que comentou, cada um que tem divulgado coisas que
entrar no conhecimento de vocês, porque é justamente essa é a nossa intenção. A nossa atuação parlamentar, o nosso mandato, ele é conjunto com vocês, porque fomos eleitos para representá-los. Nós não estamos aqui para representar o governo do Estado. Nós estamos aqui para representar a população que, de fato, lá no final da linha, tem sofrido, e o valor desse sofrimento hoje tem sido a própria vida. E esse pagamento está muito caro. E eu tenho certeza que esse grupo aqui de parlamentares, de fato, bolsonaristas, como eles gostam de nos rotular, e com muito orgulho, estamos comprometidos, mais do que qualquer coisa, com a vida humana nesse momento tão sensível. Obrigado, Alan. Obrigado, querida. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. E pedir que continue divulgando, compartilhando. Vamos nos unir cada vez mais em prol da população. Alana, desculpa te cortar. Olha o que o Serginho tem ali. Né? O que o Serginho tem ali? Bota a câmera nele ali, ó. Tonha. Eu vou querer um desse aí, ó. Tem que soltar, tá no mudo. Aí. Tá no mudo de novo. Aí. Agora foi. Fala aí. Maria Antônia, minha filha, que acompanha o Terça Livre, trouxe aqui o mascote Alan, tá? Aê! Anderson, não precisa gastar seu dinheiro não, tá, ô Condor? A gente vai doar. Calma aí, Tonha, tudo bem com você? Jojo tá cheio de saudade de você. Tonha, você poderia me ajudar a cumprir uma promessa que eu fiz há uns 10 minutos atrás? Você poderia ajudar teu tio a cumprir essa promessa? Teu tio tá meio quebrado de grana. Tem como? Você doar o pica-pau. Ela falou que doa. Vamos ganhar o pica-pau aqui pro estúdio. Seu galho, Conduro. Vamos ganhar o pica-pau aqui pro estúdio. Toda vez que o vídeo agora abrir aqui, vai ter um pica-pau do lado de cá e a lagosta do STF aqui, ó. A lagostinha do STF. Não sei se vocês viram o vídeo, né? Aquele ministro Alexandre de Moraes, ministro. Então tá aqui, ó. Ela dança, essa lagostinha, agora vai ter do pica-pau aqui. Ô, louco, bicho. Esse Alan dos Santos é fera, meu. Bem, já passei a palavra à Alana ali. Serginho, aproveita aí suas considerações aí pro pessoal. Alan, só agradecer a oportunidade. Mais uma vez me colocar à disposição da população do Estado do Rio de Janeiro, de uma maneira geral. Enfim, a nossa obrigação, o papel de fiscalização, a gente não vai recuar, retroceder em momento algum, em que pese ameaças. Senão a gente já recebe ameaças pelo simples fato de sermos leais ao presidente Jair Bolsonaro. Esse grupo que tem aqui de deputados, somado ao deputado Zaca, deputado Poubel, coronel Salema, são deputados na bancada da Alerj, são leais ao governador, ao presidente Jair Messias Bolsonaro. A gente vai seguir em frente. Queria só aproveitar para fazer uma correção. A gente fez uma live no hospital de Barra de São João, e não São João da Barra, que no momento ali eu estava um pouco explosivo, falei errado. E aproveitar a sua audiência, solicitar às pessoas que estão nos assistindo que acompanhem o trabalho de cada um dos deputados aqui em suas páginas do Facebook, Instagram. E a gente sujeito a críticas e sugestões. Quem quiser pode mandar uma mensagem para a gente, nossa página, @DR Serginho Oficial, fazendo um jabá aqui, usando sua audiência, Alan. É importante que a população tome conhecimento daquilo que a gente tem feito, até para poder nos auxiliar. Um agradecimento, amigo, estou sempre à disposição da população do Rio e, sobretudo, à disposição do meu presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito bem. Tem uma informação aqui do Júnior, ele botou ali: a Polícia Federal acaba de prender em Brasília o empresário André Felipe Oliveira, acusado de envolvimento em esquema para a venda de respiradores hospitalares no governo de Éder Barbário, no Pará. Nós estamos levantando essas informações, ele já estava sendo investigado, está aí a Polícia Federal, sem Moro, vale lembrar, fazendo o seu papel, fazendo o seu trabalho como sempre fez. Então vamos aqui, como eu estou aqui na live, eu não vou conseguir averiguar agora, tá a informação dos nossos seguidores, eu vou averiguar aqui, mas, gente, não podemos perder a esperança, né? E eu peço de coração, a Rede Globo coloca o nome daquele do cabelo branco, que era da Rede, era do PT, foi pra Rede, o Molon. A Rede Globo coloca o Molon, Freixo pra falar e fica fingindo pra vocês que eles são isentos.
Eu sou de direita, conservador, eu quero a verdade. Todas as vezes que os deputados do Rio de Janeiro quiserem salvar o nosso povo sofrido, carioca e fluminense, sobretudo ali, né, Baixada Fluminense, as áreas mais pobres, vocês aqui têm uma casa. Não é apenas um jornal, vocês têm uma casa para defender a população. Eu não tenho, vocês sabem disso, eu não fico falando, fazendo aquelas vozes, sabe aquela posturazinha, obrigado, senhores deputados, pela participação, que não sei o quê. Não, aqui é de direita mesmo, é um jornal de direita, eu sempre falei isso, vou defender sempre a verdade. Se um deles pisar na bola, vão tomar pedrada aqui sim, nós vamos criticar à vontade, porque nós temos liberdade para isso. Então, só de ver os deputados aqui cuidando da Baixada Fluminense, eu fico imaginando o tanto de lágrima que meu pai, falecido, não teria hoje de imaginar que alguém está olhando para a Baixada Fluminense. Ô, Alan, Meu pai de Nova Iguaçu, Verdade, hoje minha mãe estaria também. orgulhosíssimo, né, de ver deputados preocupados com a Baixada. Mas está lá no céu, né, intercedendo por nós, pensando em nós. E eu tenho certeza que ele estaria muito feliz aqui agora, né, de ver o Rio de Janeiro sendo representado, de coração. Sem dúvida. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho que é fundamental, até para esclarecer aos espectadores do programa. Primeiro que a gente não está querendo fazer palanque em cima dessa situação. Até porque nós temos autoridade moral para isso, porque a gente não inventou essa palhaçada. Eu tenho que chamar de palhaçada, por quê? Porque eu me baseio em cientistas sérios, eu me baseio em infectologistas sérios. E todo mundo que tem seriedade já deu o diagnóstico. O próprio Osmar Terra, que é uma pessoa que tem experiência prática no enfrentamento de contaminação viral, enfrentou H1N1 no Brasil, fez a gestão dessa crise. Ele já provou, já demonstrou por gráficos que esse achatamento de curva e todas essas teses que estão sendo usadas como lastro para a defesa de quarentena e lockdown dessa turma toda de golpistas, de oportunistas, nós sempre fomos contra isso. Então a gente não inventou essa situação. Muito pelo contrário. Eles criaram o problema, eles se aproveitaram do problema, eles demonstraram claramente, não só aqui no Rio de Janeiro, não só lá no Rio de Janeiro, isso está acontecendo em vários estados, está acontecendo agora com o Barbalho, eles criaram essa situação para justificar compras da maneira que estão sendo feitas. E o que nós estamos fazendo não é fazer palanque, nem perseguir ninguém, não, porque por nós nada disso estaria acontecendo. Sim. No nosso entendimento, o tratamento, o enfrentamento dessa contaminação, dessa situação de epidemia, seria feito por um outro viés que não precisaria gerar todos esses gastos, não precisaria bater a carteira do governo federal. Então, o que a gente está fazendo, sim, é defender o esforço que foi feito pelo Ministério da Economia, pelo governo Jair Bolsonaro, de sanear as contas, de fazer a reforma do Estado, de conseguir prosseguir com essa agenda que foi interrompida por essa politização de um vírus que nós sabíamos que a solução poderia ter sido bem mais barata, o enfrentamento poderia ter sido muito mais responsável. Então, eles criaram a situação e nós estamos fazendo o nosso papel, não só de parlamentares, de cidadãos que queremos a moralidade no tratamento desse problema. Nós não inventamos essa despesa e nós vamos sim partir para dentro de quem fizer o que está fazendo de forma inescrupulosa. E doa quem doer, nós vamos até o fim. Lembrando aqui o pessoal de São Gonçalo, Niterói, e também do Norte Fluminense. Gente, eu sou carioca. Essas pessoas sofrem porque se um político começa a falar a verdade, ele morre. E não, aqui eu não estou usando de figura de linguagem, tá? Não estou usando de figura de linguagem. Esses políticos, quando começam a falar a verdade nessas regiões, eles morrem. Não é brincadeira. Então, eu agradeço muito. Ainda bem que, né, a Alana é PQD, o Márcio Gilberto, policial civil, o Anderson também não é de meias palavras. Não é brincadeira ser político no Rio de Janeiro, não, gente. Não é brincadeira. Né? Tanto é que quando você se envolve com o narcotráfico lá no Rio de Janeiro, você sai de carro, você morre. Né? Verdade. Né? É verdade. Pode ser até vereador. Pode. Se você estiver envolvido com o narcotráfico, você morre, né? Mas enfim, Anderson, suas palavras, meu cara. Fala, pessoal. É o seguinte, primeiro aqui eu quero elogiar aí o nosso líder, doutor Serginho. Elogiar mesmo, porque não querendo menosprezar todos os outros e muito menos
o nosso próprio trabalho, mas o doutor Serginho é o líder da nossa bancada, é uma pessoa que tem, assim, um conhecimento técnico fundamental, uma pessoa extremamente lapidada, uma pessoa, assim, que depois que assumiu a liderança da nossa bancada, a nossa bancada ela tomou um novo rumo, eu não tenho dúvida disso. Brinco até com ele, às vezes, falo que eu vou para Cabo Frio fazer campanha contra ele, porque, na verdade, eu quero que ele fique com a gente na LERJ até o final do mandato e que ele tenha mais quantos mandatos ele quiser, porque é uma pessoa altamente gabaritada para isso. Esse é o primeiro ponto que eu queria frisar aí e dizer, doutor Serginho, sou teu fã, vou a Cabo Frio quantas vezes for preciso para tentar ajudar essa cidade também a sair desse marasmo que se encontra, uma cidade que poderia estar sendo vendida turisticamente no mundo inteiro, só que, infelizmente, como a maioria das outras cidades... A região dos lagos é um Caribe... A região dos lagos é o Caribe brasileiro, né? É verdade, está sendo só, assim, só estão tirando da população de Cabo Frio, né? Aquilo de mais bonito que vocês têm. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria, Alan, falar com você. Você já ouviu falar, Alan, numa moça chamada Nízia? Não. Já ouviu esse nome? Nízia? Essa moça, ela é presidente da Fiocruz. Socióloga, que socióloga, fez tese de doutorado em... Como é que era o nome? Em petismo. Zeca Tatu. Em petismo. Não, ela fez doutorado em sociologia sobre o Zeca Tatu. Ela é socióloga ligada ao PT, né? E ela, há pouco tempo, sugeriu 2 anos de lockdown para o Rio de Janeiro. Eu queria só a permissão de falar 2 minutinhos com relação a isso, que eu vou explicar o porquê desses 2 anos de lockdown. Primeiro, que não é novidade para ninguém que o Witzel, né, está pautando, ele está pautado na elite esquerdista acadêmica, né? Principalmente pela Fiocruz, que é um bunker hoje da esquerda aqui no Rio de Janeiro. Isso aí não é novidade para ninguém. E que precisa ser investigado. Inclusive, quero pedir ajuda aí ao Márcio Labre, aí, deputado federal, para nós cairmos para dentro ali também, Márcio, que a brincadeira, a farra ali não está fácil, hein? O dinheiro do povo ali... Só uma inclusão. Só para vocês saberem, trabalhei na Fiocruz por coincidência. De 94 a 2003. Conheço bem a realidade, conheço bem o posicionamento ideológico histórico da instituição. Sei muito bem do que você está falando. Então, ali estão construindo, né, um hospital modular, um hospital de campanha, né, modular para 200 leitos, que eles estão conseguindo gastar mais ainda do que o hospital do governador Witzel. Lá eles vão gastar para 200 leitos 144 milhões de reais. Né? Inclusive, eles conseguiram superar, né, o gasto do hospital modular que está sendo feito em Nova Iguaçu, para 300 leitos, que está na faixa aí de quase 70 milhões. Conseguiram gastar mais ainda do que o Wilson. Mas ali existe uma parceria, sim. Né? Esse lockdown, que tanto eles falam, é justamente para poder justificar todos esses gastos, e eles querem ter paciente do Covid pelo período de 2 anos. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Esse aí é o sonho da esquerda, é o sonho para poder desgastar o nosso presidente, né, que por eles vão soltando devagarinho, assim as pessoas vão se contaminando aos poucos, mas tenho certeza que isso não é a solução, até porque diversos outros lugares, né, já está provado que não é a quarentena, né, que não é o isolamento que vai garantir isso. Hoje mesmo eu conversei com um empresário aqui no Rio de Janeiro que tem 600 funcionários numa atividade comercial que é linha de frente, uma atividade comercial que não fechou, um ramo que está aberto desde o começo, e dos 600 funcionários ele só tem 4 funcionários baixados do Covid. Então, era para essa empresa com 600 funcionários, porta aberta no meio da rua, era para a maioria dos funcionários estarem nos hospitais, e quando que, na verdade, isso aí não está acontecendo. Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo ali na Fiocruz, né? Absurdo, absurdo mesmo. Eles estão pegando o dinheiro da população ali, jogando para o alto. Acho que cabe aí
a gente já hoje começou a debruçar sobre alguns números de lá, e em breve aí eu quero juntar com o Márcio Lábio e os demais deputados para nós podermos estar falando ali, e eu tenho certeza que se a gente for ali fiscalizar, algumas coisas, não pode se dizer boas, né, mas vai sair coelho dessa cartola, não tenho dúvida, os números são absurdos, e ali o antro é esquerdista, não é em prol do país, é em prol do nariz deles, ali é aquela esquerda caviar, que, na verdade, manda as pessoas fazerem o que eles falam, mas não manda as pessoas fazerem o que eles fazem. A legislação esquerda da porta da casa para a rua. Dentro de casa, eles gostam de tudo do bom e do melhor. Se iPhone sai novo, eles pegam o dinheiro da população, vão lá e compram. Então, assim, quero agradecer aqui a oportunidade, Alan, de estar no teu programa mais uma vez. Quero reforçar o pedido do doutor Serginho para acompanhar as nossas redes sociais. A minha rede social é deputado Anderson Moraes, da Alana Passos, Márcio Gualberto, Márcio Labre, o próprio doutor Serginho. Lá nós colocamos todas as ações do nosso mandato e colocamos também, muitas das vezes, visitas ao vivo que nós fazemos, que é da mesma forma como nós estamos hoje aqui, não tem edição, não tem nada, então não tem, como dizia minha mãe, cerca loureiro, aqui é ao vivo e é a verdade. A gente trabalha com a verdade. Nenhum de nós aqui, deputados, estamos preocupados se teremos outro mandato. A nossa preocupação é exercer esse que nos foi dado com a maior honra possível. E para isso acontecer, não dependemos de ninguém, só dependemos de nós. Então, temos absoluta certeza que vamos firme até o final. Quem ganha um mandato, na verdade, ganha um mandato para servir a população e não se servir da população, como é de costume. Esses deputados estão na tela aí, pessoal. Se servir da população, aqui a gente, ó... E esses deputados que estão na tela aí, vocês podem ter certeza que não vão desapontá-los de forma alguma. E quem puder dar aquela força para a gente lá, segue a nossa rede social, deputado Anderson Moraes. Ok, obrigado, pessoal? Anderson. Muito obrigado aí. Obrigado, Alan. Um grande abraço aí. Eu só quero ouvir aqui o Gualberto. Obrigado, pessoal. Gualberto, suas palavrinhas finais aí e dá meus parabéns para os policiais civis que estão visitando os amigos do Witzel, por favor. Quero parabenizar todos os meus irmãos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pelo belíssimo trabalho que realizaram nesta semana, prendendo um número de 5 ou 6 pessoas, dentre os quais 2 subsecretários de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Belíssimo trabalho e eu tenho certeza que haverá desdobramentos. Quem sabe, ainda durante esta semana, nas próximas, nós veremos mais prisões. É isso aí, a Polícia Civil sempre em defesa de quem precisar, defendendo, neste caso, a população do Estado. Então, parabéns à Polícia Civil pelos seus 212 anos e parabéns pelo trabalho que tem feito combatendo a corrupção em nosso Estado. Para concluir, Alan, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado a todos os deputados que participaram, deputados que estão fazendo a diferença no Estado do Rio de Janeiro, que estão realmente trabalhando em prol da população. Doutor Serginho, como o Anderson disse, nos liderou durante um bom período e tenho certeza que voltará a nos liderar. Isso, se não for eleito, a gente sabe que será. E para concluir, muitas pessoas, Alan, estão me perguntando. Então, amanhã, o nosso projeto que faculta ao Estado a possibilidade da implementação do uso, né, do protocolo da Prevent Senior no Estado do Rio de Janeiro, e aí o uso da hidroxicloroquina, mais azitromicina, mais zinco, etc., será votado amanhã, a partir das 14h40. A TV Alerj estará transmitida ao vivo. Então, amanhã, o projeto, né, para facultar o uso extenso em todo o Estado do protocolo e de outros protocolos que estão dando certo, será votado. É isso. Por fim, peço que vocês nos acompanhem também pelas redes sociais. Por quê? Porque o nosso combate é diário. Na semana passada, nós tomamos conhecimento de um projeto de lei do PSOL que tentava interromper as ações policiais nas áreas que são dominadas, muitas vezes, por traficantes. Então, o PSOL achou
que durante a pandemia essas operações deveriam terminar. Quando foi hoje, nós tomamos conhecimento que vem um PL... Essa barbaridade aí dessa notícia, hein? Mas tem outra barbaridade, Alan. Tem outra hoje. O PSOL quer, então, a criação não mais de banheiros, aqueles famosos banheiros de gênero. O PSOL quer que... Eles consideraram que esses banheiros de gênero, esse terceiro banheiro, era discriminatório. Então, eles querem agora que homens, a partir de uma autodeclaração, possam adentrar nos banheiros femininos. Tá bom para você isso? É o PL 2601, de 2020. E o outro, 2602, também do PSOL, dispõe sobre infrações administrativas para atos de LGTI-fobia praticados nos estádios de futebol. Então, é isso. Portanto, é muito importante que vocês acompanhem nosso trabalho, porque, no que depender de nós, esses projetos de lei não irão prosperar, e muito menos a corrupção em nosso Estado. Estamos combatendo o coronavírus de todas as maneiras possíveis. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Alberto. Obrigado, Márcio Labre. O Anderson tá mostrando alguma coisa ali. Mostra ele, Anderson. O que o Anderson Moraes tem para mostrar pro pessoal aí? Olha aí. Olha o Uber Black aí, ó. Deixa eu só... Eu tenho um comentário aqui da Mali, do Rio de Janeiro. Ela colocou o seguinte: Witzel pediu demissão da carreira de juiz. Significa que ele não tem aposentadoria. Renunciou à magistratura. Se ele renunciou à magistratura, se ele sofreu processo de impeachment, ele não tem mais aposentadoria de juiz. Desempregado. Ele vai ter que trabalhar de jardinagem em um hospital de campanha, né? Pô, mas isso tá bom pra caramba, então. É. Se ele for trabalhar em jardinagem... Alana... Que é, Alana? Gostei dessa. Vai trabalhar no Uber. Alan, eu tenho uma amiga minha que foi questionar ele no Zap, né, esses dias, sobre o hospital de campanha. Aí ele respondeu no Zap que isso aí é a história daquele vagabundo, daquele deputado que está espalhando. E aí ela falou, olha, aí ele mandou o novo contrato, né, da IABAS. Só que no próprio rodapé está escrito assim, novo contrato. Aí ela mandou para ele o contrato da IABAS, o primeiro, dizendo velho contrato. E aí, quer dizer, meu irmão, ele alega que por ter feito um contrato ele não mandou o contrato de 25 milhões de jardinagem. Ele mandou não, ele não mandou o contrato de 25 milhões, ele mandou um novo contrato, quer dizer, já deram uma nomenclatura para o contrato da IABAS de novo, quer dizer, o velho não presta, né? Mas beleza, meu irmão, vamos embora. É isso aí, a nossa ideologia aqui, desse grupo aqui, é o Brasil, não tem dúvida nenhuma disso. Vamos embora. E, ó, Uber Black neles, hein? Só aguardar. Bem, muito obrigado. Bem rapidamente. Rapidinho. Que nesse dia especial, que Nossa Senhora de Fátima interceda pelo Brasil e nos ajude nessa guerra contra os marxistas e contra os corruptos. Né? É até redundante, né? Porque são corruptos, igualmente corruptos. Que Nossa Senhora de Fátima interceda por todos nós. Consagra logo a Rússia. Que a Rússia seja logo consagrada, né? Bem, falar aqui com a minha querida audiência, né? Aos trancos e barrancos nós conseguimos fazer esse boletim da noite. Vocês viram que do nada todas as câmeras foram retiradas do ar, não deu certo. Da última vez derrubaram a nossa live, a gente não pôde nem dar tchau para vocês. Muito obrigado a todos os cariocas e fluminenses e todas as pessoas de outros estados. Cobre o seu deputado estadual e federal para ele vir poder aqui trazer as denúncias contra esses governadores e prefeitos ditadores. As nossas portas estão abertas, gente. Aqui não é um local... PSL. Outro dia tinha o Paulo Eduardo Martins aqui, que é do PSC, o mesmo partido do inimigo do Pica-Pau. Então, assim, nós temos abertura aqui. Basta que o deputado seja sério e eu quero entrevistá-lo. Eu só não quero entrevistar amigo de quem dá licitação de 25 milhões para jardinagem em hospital de campanha. Né? Eu tenho pelo menos um pouco de senso de proporção
de não colocar qualquer um aqui na nossa bancada. Então, cobrem os seus deputados, as nossas portas estão abertas, né? Nós estamos aqui para falar com qualquer deputado de qualquer partido que não seja comunista e que esteja fazendo um trabalho sério, né? A gente sabe muito bem que não são só os deputados do PSL. Tem o Lupion, que é do DEM, tem o Paulo Eduardo Martins, que é do PSC, tem tanta gente, né? Tem fazendo gente um boa, trabalho. tem gente comprometida com o país. Então, assim, as portas estão abertas aqui. E, óbvio, para concluir, um beijão para Nova Iguaçu, um beijão para a galera de Morro Agudo que eu vi aqui. Padre Miguel. Padre Miguel. Então, assim, muito obrigado a todos vocês. E a gente vai ficando por aqui, hein? Rapaz, eu tenho um amigo que é muito teu fã. Se eu não falar o nome dele, ele vai brigar comigo, cara. É o Leandro Neves, cara, lá de Teresópolis, cara. O cara é bolsonariano, porra, raiz, meu irmão. O cara foi candidato com a gente aí, policial militar. Leandro Neves, da cidade de Teresópolis. O cara é Braddock mesmo. O cara é bom, o cara do bem. Top. Tenho certeza que se um dia esse cara tiver uma oportunidade na política, ele não vai decepcionar ninguém. Um abração aí, Leandro. Então, muito obrigado, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Não tem vinheta. A gente vai concluindo a nossa transmissão aqui no Facebook e no YouTube. Obrigado pela paciência de vocês e todo o carinho. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. E viva Nossa Senhora de Fátima, que hoje é um dia especial. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.